Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu já tô na maior vibe pra assistir o filme novo do Coringa. E você, tá ansioso também? Deixa um comentário aí pra eu saber. Tá chegando agora e ainda não tá inscrito no canal? Então não perde mais tempo e já se inscreve, porque aqui só tem conteúdo bacana sobre impressão 3D. Eu garanto. Esse vídeo de hoje tá incrível e recheado de técnicas bacanas de acabamento e pintura. Então, se você não quiser perder nenhuma dica, você tem que assistir esse vídeo até o final, ok? E claro que me ajudando nesse projeto de hoje estão os filamentos da 3D Lab. E sabe por quê? Porque os filamentos da 3D Lab têm uma excelente qualidade, como você mesmo pode comprovar em tudo o que eu faço aqui no 3D Geek Show. Então, se você nunca utilizou os filamentos da 3D Lab, fica aqui o meu convite para você conhecer. E aproveita e usa o nosso cupom de desconto. E pra gente começar, a gente vai lá pro computador, porque como esse busto é bem grande, eu quero te dar algumas dicas de como eu fiz para imprimir ele. Bora lá! Bom, e para a gente começar o nosso projeto de impressão, sempre a gente tem que começar escolhendo um modelo para a gente imprimir. E aí eu acabei optando por este modelo que eu encontrei no site My Mini Factory, porque eu gostei bastante, né? É um busto aqui do Joaquin Phoenix, é o novo Coringa, é o ator que vai fazer o novo Coringa. E ele é gratuito, ele está disponível aqui no site My Mini Factory para qualquer pessoa entrar e baixar, né? Fazer o download gratuitamente. Inclusive, eu vou deixar o link para você poder baixar esse modelo aí na descrição desse vídeo. E para imprimir, eu vou imprimir ele utilizando aqui o Simplify 3D, que é o software aí, que é o fatiador que eu mais utilizo, que eu gosto bastante. Eu sei que tem bastante gente que utiliza o Cura, que vai assistir esse vídeo, e não se preocupa porque várias coisas que eu vou explicar aqui você também consegue fazer no Cura. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir em vários processos de impressão para que eu altere algumas configurações nesses processos ao longo aqui da altura do meu objeto. Se você quiser fazer isso, por exemplo, utilizando o Cura, eu já ensinei um jeito de você dividir em vários processos de impressão utilizando o Cura. Para você que quer assistir, é só clicar no card que está aparecendo aí em cima no vídeo. Para a gente fazer aqui no Simplify é fácil, eu não vou ficar explicando muito detalhadamente porque eu também já fiz um vídeo explicando como é que você faz a divisão de processos no Simplify e se você também quiser assistir é só você clicar no card que também está aparecendo aí em cima. Bom, rapidamente, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é dividir em duas resoluções, ou seja, eu vou imprimir ele em duas alturas de camada. Primeiramente, eu vou imprimir o corpo dele numa resolução mais baixa e a cabeça eu vou imprimir numa resolução mais alta. Isso porque eu consigo poupar, né? Eu consigo salvar bastante tempo fazendo dessa forma, porque se eu fosse imprimir tudo na mesma resolução, ele ia praticamente dobrar ou triplicar o tempo. E como na parte da roupa a gente consegue, por exemplo, ter umas texturas, né? Ou a gente pode até lixar mais facilmente, aqui a gente pode dar um acabamento mais fácil. Então, eu prefiro imprimir a parte do corpo numa resolução mais baixa. E aqui a gente tem que observar alguns pontos, né? Eu também já fiz um vídeo explicando quando que você pode deixar um objeto oco e sem suportes. Para você que quer ver esse vídeo, é só você clicar no card que está aparecendo aí em cima também. Nesse caso aqui, a gente vai conseguir imprimir ele completamente oco. A gente não vai conseguir imprimir sem suportes, porque na parte do queixo aqui a gente vai precisar do suporte. Então eu coloquei esse suporte aqui todo customizado e inclusive eu também já ensinei como é que você faz esse suporte aqui. Se você quiser assistir, é só também clicar no card que está aparecendo aí em cima. Então, aqui a gente vai imprimir ele completamente oco. Ou seja, então a gente tem algumas características aqui desse Coringa já. Ele vai ser oco, ele vai ter duas alturas de camada, né? Da cabeça para cima ele vai ser uma e daqui para baixo ele vai ser outra. Porém, se a gente observar, aqui eu tenho uma superfície na horizontal. Se eu deixar esse modelo oco, na hora que ele chegar aqui, ele vai acabar me dando problema, porque essa parte ela vai ser impressa no ar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir um processo começando do zero até mais ou menos aqui. Daqui para cima,
vai começar outro processo, né, mais ou menos daqui até terminar essa parte aqui. Eu vou dividir em outro processo, porque aí aqui eu vou aumentar a parte do preenchimento para que essa parte fique legal. E daqui para cima, dessa parte aqui até mais ou menos o queixo, eu vou imprimir ele completamente oco e esses 3 processos eles vão ter a mesma resolução. E aí daqui para cima eu vou imprimir ele completamente oco também, mas aqui já vai ter uma resolução um pouco maior. Bom, vamos lá então. Para fazer a divisão eu vou vir aqui em ferramentas, assistente de divisão, e aí eu vou abaixar aqui, né, o meu slider bar aqui até mais ou menos aqui. Vou adicionar uma posição, depois eu vou adicionar outra um pouquinho para cima aqui desta parte. Vou adicionar mais uma posição e depois até mais ou menos a parte do queixo aqui. E vou adicionar outra posição. Então aqui dá para ver claramente, né? Vamos lá, tenho 3 processos aqui, 4 processos na verdade. Vamos dar um dividir processo aqui e vamos começar a setar. Na primeira parte então eu vou deixar com 5% de preenchimento e 0,25 milímetros na altura de camada. Na segunda parte eu vou subir um pouquinho aqui para 15% e vou manter a mesma altura de camada. Na terceira parte eu vou zerar o meu preenchimento e vou manter aqui em 0,25 milímetros. E na última parte eu vou aumentar aqui, vou colocar ele numa qualidade mais alta. Beleza? E vou zerar também aqui o meu preenchimento. Beleza, feito isso eu vou preparar para imprimir, vou dar um selecionar todos aqui para selecionar todos os meus processos e ele está falando aqui que os processos não estão com a parte de geração de suporte habilitado, se eu quero habilitar, então sim, vamos habilitar. Ele vai dar essa mensagem para todos e aí é só aguardar para ver como que vai ser esse fatiamento. Pronto, acabou aqui o fatiamento, ele está marcando em torno de 35 horas, isso vai me salvar bastante tempo, porque se eu tivesse imprimindo o corpo dele na mesma resolução da cabeça, esse tempo aqui provavelmente ele dobraria no mínimo, né? No mínimo iria para umas 60, 70 horas de impressão aqui. Então isso me salva bastante tempo. É uma dica que vocês podem usar até em modelos um pouco menores aí, nesse caso, né? Se você não tiver uma impressora tão grande, mas você pode usar em modelos menores também. Fazer essa divisão de processos na altura da camada ajuda muito aí, principalmente na questão do tempo de impressão. Então o que eu quero te mostrar aqui são as divisões de processos que a gente fez. Bom, até aqui ele está com uma altura de camada de 0,1, tudo oco, continua aqui tudo oco, beleza. E aí o legal é aqui, ó, é isso que eu queria mostrar. Ó. Por que eu fiz essa divisãozinha aqui embaixo? Bom, ele começa com 5% de preenchimento, depois ele passa para 15% de preenchimento e depois ele começa a imprimir esta parte aqui na horizontal. Ó. Por isso que eu precisei fazer esta divisão aqui de processos e colocar 15% aqui. Para não precisar gastar muito filamento também, né? Quando ele acabar de imprimir aqui toda essa parte na horizontal, ó, aí ele volta a ficar oco e aí ele vai subindo oco até o final. Aí algumas pessoas podem me perguntar, né? Nossa, mas e no nariz, né? Será que não precisa de suporte? Então eu vou dar uma aproximada aqui só para você ver o movimento que ele está fazendo, ó. Ele começa a imprimir sem ser no ar, ó. Ele começa a fazer no próprio contorno do objeto. Então nesse caso a gente não vai precisar de suporte no nariz. E eu também fiz um teste com uma peça menor para saber se ele precisaria usar suporte no nariz ou não. Aliás, fica aqui uma outra dica super interessante, né? Quando você for fazer um objeto grande, para você não desperdiçar tanto filamento e não perder tanto tempo, se caso der alguma coisa errada, faça a mesma impressão num tamanho menor, para saber se vai dar tudo certo, se não vai dar errado, se você não esqueceu de colocar suporte em algum lugar do seu objeto, né? Então foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu imprimi um objeto numa escala bem menor, bem reduzida, utilizando aqui as mesmas configurações para saber se ia dar certo. Deu tudo certo, então agora eu posso mandar este objeto grandão aqui que vai levar 35 horas para imprimir. Então bora lá para a gente ver o time-lapse.
E para fazer o acabamento desse busto, eu vou me basear em uma foto que foi postada lá no nosso grupo do Facebook pelo Gerson. Inclusive, se você ainda não acompanha o 3D Geek Show nas outras redes sociais, você tá perdendo conteúdo muito bacana, hein? Eu gostei muito do estilo que o Gerson usou para fazer o acabamento. Então, eu resolvi me basear nele, mas eu acabei mudando algumas coisinhas. Acompanhe o processo aí. Nessa impressão, eu utilizei o filamento ABS da 3D Lab. Infelizmente, por conta da troca de filamento e por ser uma impressão muito grande, a impressão acabou descolando. Para arrumar isso, existem duas formas. Ou você pode soldar as partes usando uma caneta 3D, ou você pode também usar a pasta de ABS, que inclusive eu já até ensinei a fazer no canal. Para tirar qualquer imperfeição, você pode usar uma lixa de ferro número 80. Em seguida, para ajudar a reduzir as linhas de impressão, utilize uma solução preparadora para cano PVC. Você encontra ela em qualquer casa de material de construção. Vá aplicando ela com um pincel diretamente no objeto até perceber que as linhas de impressão sumiram. Se você fizer tudo direitinho, vai ver que só isso já dispensa o uso da lixa. Ah, e só funciona para o ABS, hein? Agora, aplique umas camadas finas de primer. Eu estou usando em spray porque eu acho mais fácil. E para facilitar a pintura do rosto, passe uma camada de tinta branca. Nesse caso, se você já tiver o primer branco é melhor, senão pode usar tinta spray ou acrílica mesmo. Em seguida, utilize tinta acrílica na cor pele diluída com um pouco de água. O ideal nesse caso é que fique com a consistência do leite. Agora, utilize um aerógrafo e vá pintando sempre em camadas finas e esperando a tinta secar entre as camadas. Para proteger a pintura, passe um verniz fosco em cada camada de tinta que você fizer. Nesse caso, tem que ser fosco, não pode ser brilhante. Para as sobrancelhas, utilize tinta acrílica preta fosca e um pincel bem fino. Faça pequenos movimentos aleatórios seguindo o contorno da sobrancelha. Isso vai deixar ela muito mais realista. E para simular a maquiagem, utilize tinta acrílica branca e um pincel de cerdas macias. Pegue pouca tinta no pincel e vá dando pequenas batidas aleatórias no rosto. Para a pintura que eu vou fazer, só era preciso pintar meio rosto, mas eu quis pintar ele inteiro para dar essa opção para você fazer aí na sua casa também. Em seguida, dilua um pouco de tinta acrílica verde em água. E, com um pincel macio, vá dando pequenas batidas ao redor dos olhos. Agora, dilua um pouco de tinta acrílica azul em água. Depois, faça os desenhos em forma de triângulo em cima dos olhos. Tenha sempre uma foto de referência, isso ajuda muito. Repita o processo de diluição com a tinta acrílica vermelha. Em seguida, pinte a ponta do nariz conforme a referência. Repita o processo para a boca e, nesse caso, é mais fácil primeiro fazer o contorno e depois preencher o restante. Você também pode usar um pedaço de papel toalha para tirar um pouco a tinta e dar esse efeito de borrado. Agora, utilize um tom um pouco mais escuro do vermelho e passe nos lábios para dar um efeito de sombra. A sobrancelha segue no mesmo padrão da boca. Faça primeiro um contorno e depois preencha. E quando estiver satisfeito, proteja tudo com uma camada de verniz fosco. Nessa etapa, o meu compressor quebrou. Sendo assim, eu não podia continuar a pintura. Então eu fui visitar o ateliê da minha amiga Juliana, que é quem sempre faz os cosplays pra mim aqui no canal. Acontece que eu tava com uma ideia de usar tecido de verdade nas roupas do Coringa ao invés de pintar. Comece marcando as roupas em um pedaço de tecido que tenha um tamanho aproximado da parte que você quer simular. Agora utilize cola de contato e é muito importante usar luvas, máscaras e fazer tudo sempre em um lugar bem arejado.
Utilizando um pincel, passe uma camada de cola e aguarde secar bem. Quando a cola já estiver seca ao toque, você pode colar o tecido. Se precisar, faça alguns retoques com a cola usando o pincel e aguarde secar. Em seguida, use cola universal de artesanato e cole alguns botões para aumentar o realismo. E para aumentar ainda mais o realismo, a gente achou que seria legal colocar também zíper e o capuz. E eu quero agradecer muito a Juliana por ter me ajudado nesse projeto. Para fazer a pintura da base, utilize tinta acrílica preta fosca sem diluir. Em seguida, utilizando uma pasta metálica cobre, pegue pouca tinta no pincel e vá dando pinceladas suaves por toda a base para simular o efeito de bronze. Agora, misture os tons de amêndoa, marrom e preto com um pouco de água. E vá pintando a metade do cabelo onde o personagem não será o Coringa. Em seguida, misture os tons de amêndoa e marrom, mas dessa vez sem diluir. Pegue pouca tinta no pincel e vá dando leves pinceladas por cima do cabelo para criar esse efeito de iluminação. Agora misture os tons de verde e preto com um pouco de água. E passe sobre a outra metade do cabelo que ainda não foi pintada. Agora, usando um tom de verde sem diluir, pegue pouca tinta no pincel e vá dando leves pinceladas para criar o efeito de iluminação. E novamente, proteja tudo com uma camada de verniz fosco. E agora que meu compressor novo chegou, eu vou pintar o restante da pele. Aqui eu estou pintando por cima da maquiagem porque, como eu já mencionei, eu fiz ela inteira para mostrar. Mas aí no seu caso, você não precisaria dessa etapa. Era só deixar a maquiagem até no meio do rosto. Agora, misture no mesmo tom de pele que usou antes, um tom de marrom para escurecer um pouco a tinta. E novamente, com o aerógrafo, vá fazendo pequenos traços onde estão as áreas mais profundas e de sombra do rosto. E como a sobrancelha acabou ficando apagada, eu fiz um pequeno retoque do mesmo jeito que eu já mencionei antes. Agora dilua em um pouco de água o tom de pele com um pouco de vermelho. E com a ajuda de um pincel fino, vá passando sobre os lábios que não tem a maquiagem. Em seguida, com muito cuidado e paciência, pinte a parte branca dos olhos. Misture os tons de azul e preto com um pouco de água. Agora, pinte toda a região dos olhos, novamente com muita calma. Depois, misture os tons de cinza e azul com um pouco de água. Pegue pouca tinta no pincel e vá dando algumas batidinhas ao redor do olho. Não cubra todo o fundo, deixe uma pequena parte aparecendo. Agora, utilize a mistura anterior e acrescente os tons amarelo e cinza. Novamente, pegue pouca tinta e vá dando umas batidinhas sem cobrir a camada anterior. Depois, utilize tinta preta fosca e faça uma pequena bolinha no centro do olho. Em seguida, use um pouco de tinta branca e faça um pequeno realce um pouco acima de onde seria a pupila. E novamente, passe uma camada de verniz fosco. Como os olhos estão sempre molhados, vamos utilizar verniz vitral para criar esse efeito. Aplique com cuidado usando um pincel em cima dos olhos e pronto! E aí, o que você achou do resultado? Se você gostou ou faria algo de diferente, me conta aí nos comentários porque eu quero saber. E por favor, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Assim você me ajuda a sempre trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau!